Nós vamos falar hoje na nossa aula sobre estrutura da matéria. Bom, o que é a estrutura da matéria? Ou seja, do que tudo é feito? Essa preocupação constituiu desde o século V a.C., lá nos filósofos gregos, eles sempre tinham essa pergunta: do que tudo é feito? E alguns filósofos têm teorias famosas sobre isso. Por exemplo, um deles falou que tudo que a gente tem na Terra é feito por 4 elementos. Seria a água, a terra, o fogo e o ar. E uma combinação entre eles. Então, tudo seria formado por combinações desses 4 elementos. Bom, por volta do ano 400 a.C., apareceram 2 filósofos chamados de Leucipo e Demócrito, e eles tiveram uma ideia de que toda a matéria seria constituída por pequenas partículas, que seriam indivisíveis. Seria como se você pegasse um pedaço de papel e cortasse no meio, infinitamente no meio, você ia chegar numa partícula que não daria mais para cortar no meio. Seria, então, a partícula indivisível. E aí eles deram um nome para essa partícula de átomo, que em grego significa não divisível. Essa ideia não podia ser considerada científica. Por quê? Porque para ser uma ideia científica, eu tenho que ter a teoria e a prática, a comprovação. No caso dos filósofos, eles tinham só a teoria. Isso era só uma ideia que eles tinham. Então, ela não é considerada científica. Até que, só em 1808, aí sim, um cientista inglês chamado John Dalton criou um modelo científico. O que é um modelo? O modelo seria uma ideia que eu tenho na minha cabeça e para te explicar como seria essa ideia, eu crio alguma coisa que as pessoas conhecem. Então, para Dalton, o átomo seria como uma bola de bilhar, ou seja, seria maciça e indivisível, que não dá mais para dividir. Então, na verdade, o que Dalton fez foi conseguir comprovar a filosofia dos gregos, até então. E aí, Dalton colocou alguns postulados. Então, primeiro, as partículas são muito pequenas, maciças e indivisíveis, que seria o átomo. Os átomos de um mesmo elemento são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Diferentes elementos são constituídos de diferentes tipos de átomos, de massas diferentes. Então, o que diferencia um átomo do outro seria a sua massa. Os átomos são indestrutíveis e as reações químicas são reorganizações desses átomos. E uma combinação química, os átomos unem-se entre si entre várias proporções. Esses seriam os postulados de Dalton. Depois, em 1897, quase 100 anos depois, J.J. Thomson, começou a fazer algumas experiências com descargas elétricas em alto vácuo. E aí ele concluiu o seguinte: bom, se existem cargas elétricas e toda a matéria é feita de átomo, lógico, os átomos deveriam ter cargas elétricas também. E aí ele propôs um segundo modelo atômico, que ficou conhecido como pudim de passas. Então, para o Thomson, o átomo seria maciço, esférico, só que seria formado com um fluido com carga elétrica positiva, no qual estariam dispersos os elétrons, que seriam as cargas negativas. Ele não propôs nenhuma organização para isso, nada disso. Ele só falou que existiam cargas positivas e cargas negativas. Depois, no começo do século XX, a tecnologia começou a disparar. Muitos avanços tecnológicos começaram a ser descobertos. Entre eles, o cientista Ernest Rutherford, ele começou a fazer uma experiência com materiais radioativos.
Então, nessa época, já se conheciam alguns átomos que tinham algumas propriedades radioativas diferentes. Então, qual foi a experiência do Rutherford? Ele pegou um material desses, radioativo, colocou ali numa caixa de chumbo e deixou só uma aberturinha para sair só um feixe desse material. Ele sabia já que esse material seria uma carga positiva. No começo do século XX, Rutherford ele fez alguns experimentos com cargas de elementos radioativos. Até então, já se conheciam os elementos radioativos e ele sabia que alguns elementos emitiam uma partícula alfa que é positiva. Então, o objetivo dele, a princípio, era ratificar o modelo de Thomson. Então, ele pensava o seguinte: se o átomo realmente for maciço e eu incidir sobre um átomo uma partícula positiva, essa partícula ela vai bater no átomo e vai voltar, porque ela é maciça, não tem como ela atravessar. E aí ele pôs em prática, ele e seus colaboradores colocaram em prática esse experimento. Ele colocou um material radioativo que ele sabia que emitia partículas alfa, que são positivas, dentro de uma caixa de chumbo. Nessa caixa de chumbo, ele colocou só um furinho para ter um feixe de partículas alfa. E no caminho dessas partículas, ele colocou uma folha de ouro, uma folha assim bem fininha. Pensa num papel alumínio que a gente tem em casa, mais fininho do que aquilo. O objetivo dele era provar que o átomo de Thomson era verdadeiro, ou seja, na ideia dele, o feixe alfa ia bater nos átomos e iam voltar, porque o átomo seria maciço. E aí ele fez esse experimento e em volta do feixe de átomos ele colocou um filme fotográfico para detectar aonde esses feixes iam bater. Bom, e qual não foi a sua surpresa quando ele viu que a maior parte do feixe de átomos atravessava a placa de ouro, a folha de ouro. Isso ia totalmente contra as ideias de Thomson. Por quê? Porque para ele atravessar, quer dizer que existia um espaço vazio. E Dalton e Thomson tinham falado que não existiam espaços vazios na matéria. Bom, essa foi a primeira grande conclusão desse experimento. A segunda conclusão foi que alguns feixes batiam e voltavam, eles se desviavam. Então, ele queria dizer o seguinte: existia uma parte no átomo que era positiva. Quando um feixe positivo bate numa carga positiva, as cargas positivas iguais se repelem. Então, ele vai voltar o feixe. E outra observação desse experimento foi que houve um desvio dos feixes positivos. Então, quer dizer que ele chegou à conclusão de que o átomo ele tinha duas regiões distintas. Uma região que ele chamou de núcleo. Esse núcleo seria pequeno e positivo e que continha praticamente toda a massa do átomo. E outra região seria um espaço vazio, aonde dentro desse espaço vazio teriam algumas partículas negativas, que seriam, no caso, os elétrons. Aí, então, começou a nomear as partículas positivas como prótons e as partículas negativas como elétrons. Bom, estudos posteriores permitiram perceber que no núcleo deveria existir mais do que cargas positivas. Por quê? Se eu tenho carga positiva no meio e cargas negativas em volta, só isso, o lógico seria que as cargas positivas atraíssem as cargas negativas. Então, admitiu-se em 1932 por um outro cientista chamado Chadwick, que lá no núcleo existiam também algumas partículas neutras, sem carga, que fariam tipo a blindagem das partículas positivas, das cargas positivas.
Bom, nisso, o modelo atômico de Rutherford ficou constituído da seguinte maneira. Então, o átomo é semelhante a um sistema solar, aonde o Sol representaria o núcleo, onde eu tenho partículas positivas, os prótons, e os nêutrons. E ao redor do núcleo, eu teria os elétrons, que são as partículas negativas. Bom, a gente para um pouquinho aí nos modelos atômicos para discutir um pouquinho sobre as características de um átomo. Então, um átomo, ele é caracterizado por dois números. O primeiro número é chamado de número atômico, representado pela letra Z. Esse número atômico é o número de prótons que o átomo tem. Então, todo elemento químico tem um número atômico Z, que é o seu número de prótons. Se eu mudar o número de prótons de um átomo, ele muda o elemento químico. Então, o número atômico é a característica do átomo. E o segundo seria o número de massa. O número de massa seria o número de partículas que eu tenho no núcleo. Então, seria o número de prótons mais o número de nêutrons. E aí, então, eu tenho, esquematizando, o Z, que é o número atômico, ele é igual ao número de prótons. E o A, que é o número de massa, ele é igual ao número de prótons mais nêutrons. Bom, e o número de elétrons? Como é que eu determino o número de elétrons no átomo? Então, eu tenho três possibilidades. Tem a primeira possibilidade de um átomo neutro. Átomo neutro quer dizer carga elétrica neutra. Então, olha só. Se próton é positivo e elétron é negativo, se eu tiver o mesmo número de prótons e elétrons, a carga vai ser neutra. Então, no átomo neutro, eu tenho número de prótons igual ao número de elétrons. Tem uma segunda classificação, que é o átomo positivo, que também é chamado de cátion. O cátion é aquele átomo que perdeu elétrons. Então, o número de prótons vai ser superior ao número de elétrons, ou o número de elétrons vai ser menor que o número de prótons. E o átomo negativo, que é chamado de ânion. Então, o ânion é aquele que ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, o número de elétrons vai ser maior do que o número de prótons. Então, só recordando, o número de elétrons é representado ou para o átomo neutro, que é igual ao número de prótons, ou para o átomo positivo, que é menor que o número de prótons, ou para o átomo negativo, que é maior que o número de prótons. Ok? Bom, e como é que eu represento, então, um átomo? A gente representa um átomo pelo seu símbolo, aí representado pela letra X, você pode substituir por qualquer símbolo de um átomo. E em cima, na parte superior, a gente coloca o número de massa e na parte inferior, o número atômico. Pode ter uma inversão dessa representação? Pode, mas ela tem que vir acompanhada de uma legenda. Normalmente, o número de massa é em cima, o número atômico embaixo. Para você não ter dúvidas, pense o seguinte: como o número de massa é próton mais nêutrons, então o número de massa sempre vai ser maior que o número atômico. Vamos ver alguns exemplos de como eu posso preencher isso aqui? Então, eu tenho Z indicando o número atômico, A indicando o número de massa, daí eu tenho prótons, nêutrons e elétrons. Então, eu vou começar pelo átomo de sódio. O número que está aqui em cima é o número de massa. Então, eu vou completar aqui 23 no A. O número de baixo é o número atômico. Então, eu vou completar aqui 11. Agora, o número de prótons sempre vai ser igual ao número atômico. Então, vai ser 11 também. E o número de nêutrons vai ser a diferença entre o número de massa e o número atômico. Então, aqui no caso, 23 menos 11 vai ser 12. Agora, como eu acho o número de elétrons?
Elétron, ele é o número de prótons se for um átomo neutro, que é o nosso caso aqui. O sódio é neutro, então ele é o mesmo número de prótons, ok? Segundo exemplo, eu tenho aqui o átomo de cloro. No cloro, eu tenho o número atômico 17, que é o número de baixo. O número de massa 35, que é o número de cima. O número de prótons é o mesmo do número atômico, então será 17. E o número de nêutrons é a diferença, 35 menos 17, que vai dar 18. E o número de elétrons, como também se trata de um átomo neutro, vai ser o mesmo número de prótons. Então, eu tenho aqui 17, ok? Isso para o átomo neutro. Agora, vamos ver como fica se for um cátion ou um ânion. Então, nesse caso, eu tenho uma carga positiva. Carga positiva quer dizer que esse átomo perdeu um elétron. Então, o número atômico continua sendo 11, o número de massa continua sendo 23, o número de prótons continua sendo 11 e nêutrons continua sendo 12. A única alteração é aqui no número de elétrons. Então, eu teria 11, só que como ele perdeu um elétron, ele vai ficar com 10 agora, ok? O cloro, vamos ver o que acontece com o cloro com carga negativa. Então, nesse caso, quer dizer que ele ganhou um elétron. Lembra que elétron é carga negativa. Então, o número atômico é 17, o número de massa é 35, o número de prótons continua 17, o número de nêutrons continua 18, o que vai mudar é só o número de elétrons. Então, seria 17, só que agora ele ganhou um elétron. Então, ele vai ser 18. Ah, então quer dizer que quando eu tenho carga positiva eu subtraio, quando eu tenho carga negativa eu somo? É exatamente isso. Por quê? Porque você tem que lembrar que você está lidando com elétron, e elétron é carga negativa. Então vai ser ao contrário aí. Vamos ver se a gente entendeu? Olha só, tem o magnésio agora. Número atômico do magnésio, 12. Número de massa do magnésio, 24. Número de prótons, o mesmo do número atômico, 12. Número de nêutrons, a diferença da massa com o número atômico. Então, 24 menos 12 vai dar 12. E aqui, elétrons, seria 12, só que a carga é mais 2. Então, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, vai ficar 10. Ok? Já sei que você já está craque, mas vou fazer o último exemplo. Número atômico do oxigênio, 8. Número de massa, 16. Número de prótons, não muda, lembra? Então, 8. Número de nêutrons, a diferença entre o A menos o Z. Então, 16 menos 8 vai dar 8. Agora, os elétrons. Seria 8, só que agora ele ganhou 2 elétrons. Então, eu fiquei com 10 elétrons. Ok? Certinho? Ótimo. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre eletrosfera. Eletrosfera é o lugar no átomo aonde os elétrons estão. Na eletrosfera, nós temos 7 níveis de energia, como se fossem órbitas. Os elétrons estão, então, como se fossem órbitas no átomo, em volta do núcleo. Esses 7 níveis são numerados de 1 a 7 e recebem também um nome de K, L, M, N, O, P, Q, respectivamente. Em cada nível de energia, existe o número máximo de elétrons. Esse número de máximo é determinado experimentalmente. Então, eu tenho aqui uma tabelinha onde consta
qual é o número máximo de elétrons em cada nível de energia. Então, eu tenho lá na camada K 2 elétrons, L 8, M 18 e assim sucessivamente. O nível de menor energia, ele é aquele que está mais próximo do núcleo. E os níveis de maior energia vão abrindo para mais longe do núcleo, ok? Só que também se descobriu que, além dos níveis de energia, a gente também tem subníveis de energia, que são 4, que são o S, P, D e F. Em cada subnível, eu também tenho o número de elétrons fixos que são permitidos. Então, no subnível S são 2, no P são 6, no D são 10 e no F são 14. Então, os subníveis, eles são representados como aqui na tabela. Então, eu tenho, no nível A, eu tenho um subnível, então ele é 1S. No nível 2, eu tenho 2 subníveis, 2S, 2P. No nível 3, tem 3 subníveis, 3S, 3P, 3D, e assim sucessivamente, para completar o número de elétrons que cada nível cabe. Bom, aí a gente vai partir para a distribuição eletrônica. O que é isso? É eu saber quantos e quais elétrons estão em cada nível e subnível de energia. Para fazer isso, um cientista chamado Linus Pauling, ele bolou um diagrama, que é conhecido como diagrama de distribuição eletrônica de Linus Pauling, que é esse aí que você está vendo. Então, para colocar os elétrons na eletrosfera direitinho, eu vou seguir sempre o sentido das setas. Então, acabou uma seta, eu vou começar lá de cima de novo. Acabou aqui embaixo, começo lá de cima de novo. Ah, mas é muito complicado. Não é, não. Olha só. Vamos fazer junto? Então, eu tenho aqui um átomo, tá? E eu tenho, todos os átomos são neutros. Então, quer dizer que o número atômico é igual ao número de elétrons, certo? Então, começando aqui do hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron e eu quero saber, um elétron aqui. E eu quero saber como é que eu vou fazer a distribuição eletrônica em subníveis. Então, eu vou começar do subnível menor que existe, que é o 1s. E aqui em cima eu vou colocar o número de elétrons. Quantos elétrons eu tenho? Só um. Então, a distribuição eletrônica vai ser 1s1. Ok? Tudo bem? Vamos lá. O átomo de hélio tem 2 elétrons. 2 elétrons. Eu sempre vou começar ali pelo 1s. Então, 1s. No S, o máximo que cabe de elétrons são 2. E eu só tenho 2 mesmo. Então, a distribuição eletrônica vai ser do hélio 1s2. No caso do lítio, ó, tá vendo que está aumentando o número de elétrons? Eu tenho 3 elétrons, certo? Então, eu vou começar 1s, 2. No S só cabem 2. Se o S só cabe em 2, ó, fui com a setinha lá pro fim, voltei para o começo. O próximo nível e subnível é o 2S. Então, aqui, ó, 2 elétrons, para 3 falta 1. Então, a distribuição vai ficar 1S2, 2S1. Ok? Então, pegando o flúor. O flúor tem 9 elétrons. Então, eu vou começar sempre, ó. 1s2, tá? O próximo é o 2s, que também cabe 2. Eu já tenho 4. Para 9, faltam 5, certo? Então, o próximo subnível é o 2p. Se faltam, o P cabe em máximo 6 elétrons. Se faltam 5, eu coloco só o que eu tenho. O objetivo é, no final, esses números aqui, eles vão somar a quantidade total de elétrons que eu tenho aqui. Então, aqui, ó, 2 e 2, 4, com 5, 9. Certo? Vamos tentar o neônio agora?
Então, ele tem 10 elétrons, ok? Então, vou começar. 1s2, depois 2s2, depois 2p, vamos ver quanto eu vou pôr aqui? Tem que somar 10, eu já tenho 4, então aqui são 6. Como no P cabe no máximo 6, dá certinho aqui, ok? Vamos supor que seja um número maior, aí eu vou continuar com os subníveis, sempre seguindo esse diagrama de Pauling, ok? Bom, agora olha só, essa aqui é a distribuição eletrônica em subníveis. Como é que seria a distribuição em níveis? Para ver os níveis, eu vou olhar esse número aqui. Ele só tem um nível. O primeiro nível é o nível K, certo? Então, no nível K, eu tenho um elétron. No hélio, também só tem um nível. Então, no nível K, eu tenho 2 elétrons. Então, a distribuição eletrônica do lítio em níveis ficaria K igual a 2. Olha só, no nível K, que é o nível 1, tem 2 elétrons. E o próximo nível é o L. L igual a 1. Ó, nível 2 igual a 1 elétron. Ok? No caso do flúor, eu tenho K igual a 2, que é o nível 1, e L é o nível 2. Então, eu tenho aqui 2 desse, com mais 5 aqui, vai dar 7. L igual a 7. Certo? E no caso do neônio, eu tenho K igual a 2 e L igual a 2 mais 6, que vai dar 8. Ok? Então, se eu tiver mais elétrons, eu vou só acrescentando níveis e subníveis. E aí, sempre seguindo esse diagrama de Pauling. Ok? Vamos ver para os ânions agora? Então, por exemplo, ânions e cátions, né? No caso do Mg mais 2. Então, ó, o número atômico é 12. Então, teria 12 elétrons. Só que ele é mais 2, então ele perdeu 2 elétrons. Então, eu tenho 10. Como é que ficaria a distribuição? 1s2, 2s2, 2p6. 2 e 2, 4, 4 e 6, 10. Em níveis, no nível K tem 2 elétrons, no nível L, que é o segundo, tenho 8 elétrons. Presta atenção nesse 8 aqui, que a gente vai usá-lo depois, tá bom? No caso do potássio, o potássio ele é mais 1 e ele tem número atômico 19. Então, o número de elétrons seria 19, só que como ele é mais 1, ele perdeu um elétron. Então, ele ficou com 18. Distribuição: 1s2, 2s2, 2p6, já deu 10, certo? Depois do 2p6, vem o 3s2. Então, já deu 12, eu preciso chegar no 18. Depois do 3s2, eu vou para o 3p. Para 18, faltam 6. Então, deu 6 com 2, 8. 8 com 10, 18. Como é que ficaria a distribuição em níveis? K igual a 2, L, que é o 2, né? Seria 8. Agora eu tenho uma outra camada, que é o M. O M é a camada 3. Olha só, essa aqui. Então, tem 2 com 6, 8 aqui. Ok? Ó, agora a gente vai fazer um bem grande, 35. Primeiro, achar o número de elétrons. Seria 35, só que como ele é menos 1, eu vou colocar mais 1. Então, eu vou distribuir 36 elétrons. Vamos lá? Então, vamos lá, ó. 1s2, 2s2,
2P6, já deu 10. 3S2, 3P6. Agora presta atenção, ó. Depois do P6, aqui vem o 4S2. Então, aqui vem 4S2. Já deu 20. Falta 16. Depois vem o 3D10. Já deu 30. Agora falta 6. E o último, 4P6. Certo? Então, ó, presta atenção nessa transição aqui, ó. Depois do 3P, vem o 4S. Depois do 4S que vem o 3D, tá? Colocando em níveis. Então, eu tenho K igual a 2, que é o nível 1. L igual a 8, que é o nível 2. O M é o nível 3. Então, olha só. Aqui eu tenho 2 e 6, 8. Mas eu tenho mais um 3 aqui, não tem? Com 10. Então, o total é 18. E o último, que é o N, eu tenho do 4. 2 e 6, 8 aqui. 8 lá. Ok? Deu, né? E o último que eu tenho aqui é o oxigênio. Então, o oxigênio, ele teria 8 elétrons, só que ele ganhou 2. Então, ele vai ficar com 10, que é a mesma do magnésio lá em cima. Já viu? Então, vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, já deu 10. A mesma coisa aqui. K igual a 2, L igual a 8. Ok? Tudo bem? Ótimo. Uma última coisa dessa aula é a gente achar a camada de valência. A camada de valência é chamada de o nível mais externo, tá? É o nível de maior energia. Por que essa camada é tão importante? Porque é onde os elétrons são ganhos ou são perdidos, tá? Então, é essa camada que está mais exposta, ela que é a mais importante. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o sódio tem 11 elétrons, a distribuição ficaria 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. A distribuição em níveis seria K igual a 2, L igual a 8, M igual a 1. E esse M aqui, ó, onde está em vermelho, é o nível mais energético. Então, a gente fala que ele é a camada de valência. No caso, como é o nível M, a camada de valência é a 3. O K é 1, L é 2, o M é o 3. Ok? Isso aí é importante. Bom, espero que você tenha entendido bem, entendido os exemplos e até mais.